Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa vai ser a nossa primeira aula da matéria de Fundamentos de Física Mecânica, né? Nossa primeira aula assíncrona. E dando continuidade ao que a gente já tinha visto lá nos encontros presenciais, eu vou começar a falar sobre as primeira, segunda e terceira leis de Newton. Beleza? Bom, eu vou começar aí falando das forças em equilíbrio, né? Porque até aqui nós discutimos sobre movimento. Vocês lembram? Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Só que a gente não determinou de maneira exata o tipo de movimento que vai acontecer em uma determinada circunstância. Esse conceito de tipo de movimento é um conceito fundamental da dinâmica dos corpos. Tudo bem? Bom, então a partir daqui nós vamos entender esses conceitos da dinâmica com noções intuitivas aí, beleza? Aí nós vamos poder concluir que o movimento ele sempre vai ser afetado por ações externas, tá certo? Que nós vamos dar o nome aí de força. Um carro não anda por andar, não anda sozinho, ele anda em função de alguma força externa aplicada a ele, tá certo? Então, é plausível nós analisarmos as forças e os seus efeitos, em um primeiro momento, em situações estáticas ou de equilíbrio. Depois, a gente vai conseguir medir o efeito de uma força. Beleza, pessoal? Bom, nós podemos medir o efeito de uma força aplicada a uma partícula com o auxílio de uma mola e uma escala numérica abaixo dessa mola. Certo? Imaginem aí, ó, igual está nessa imagem, uma mola presa num ponto fixo, certo? E alguém aplicando uma força nessa mola na direção horizontal, de modo com que essa mola se deforme e consiga voltar depois, claro, né? Se a gente colocar um indicador aqui, a gente vai conseguir medir o quanto ela se distendeu em função da força que eu estou aplicando. Tá certo? Bom, olhando para aquele desenho lá do rapazinho distendendo a mola, a gente pode concluir que uma força pode produzir efeitos diferentes conforme a direção e o sentido que ela é aplicada. Então, se vocês perceberem, a força ela tem um caráter vetorial, tá certo? A figura do lado aqui, né? O que ela é, né? É uma partícula que está lá no ponto P, certo? E ela está submetida às forças por meio dessas molas aqui, tá certo? Bom, essa partícula ela vai ficar paradinha aqui, quer dizer, ela vai estar em equilíbrio se a força resultante aplicada por essas três molas for igual a zero. Então perceba, né? Se eu puxar essa mola para a direita aqui, ó, é óbvio que essa partícula vai tender a acompanhar essa mola. Se eu puxar para esse sentido, essa partícula vai tender a acompanhar essa mola. E se eu puxar para o outro, a mesma coisa, tá certo? Ela só vai ficar paradinha aqui se tiver equilíbrio entre as forças. Só que, entendam que se eu puxar e parar, eu vou, depois de puxar e parar e permanecer com essa mola aqui, né, estendida, eu vou estar numa segunda situação de equilíbrio, beleza? Bom, uma outra situação com mola pode ser vista também quando ela é instalada na posição vertical. Olha só, se eu instalar uma mola numa posição vertical e colocar uma partículazinha aqui, ó,
de uma massa, sei lá, 10 quilos, vocês percebam que eu não preciso de uma força externa para fazer com que essa mola distenda. A própria força da gravidade vai fazer com que ela distenda essa mola, certo? Só que vocês podem perceber que essa mola vai distender, mas uma hora ela vai parar, tá certo? Então, se vocês olharem aqui na imagem, vocês vão ver que vão ter uma força aqui, que é a chamada força peso, tá certo? Que vai fazer com que essa mola distenda. Só que uma força contrária também vai ser aplicada nessa partícula, fazendo com que essa... Bom, uma outra situação com mola acontece quando ela é instalada na posição vertical. Tá? Se a gente colocar uma mola na posição vertical e uma partícula com uma massa, uma determinada massa na ponta dessa mola, não vai ser necessário nós aplicarmos uma força externa na partícula, porque a própria gravidade já vai exercer uma força nela. Então, esse é o princípio fundamental de uma balança de mola, não sei se vocês já viram, tá? A força aplicada a essa partícula é a própria gravidade. Então, nós vamos chamar essa força aí de força peso, tá certo? Ela vai ser proporcional à massa desse objeto. Agora, tem uma coisa aqui que a gente tem que discutir. Tem duas forças atuando nessa partícula. A força F e a força menos F. A força F é a própria força peso, que a gente já estava falando anteriormente. Mas a força menos F é uma força de reação que é aplicada pela mola na minha partícula. Se não tivesse essa força de reação, a minha partícula que está aqui presa na minha mola ia ter que chegar até o núcleo da Terra para parar. Tá certo? Então, é isso que significa essa força de reação. É uma força em sentido contrário à força principal, entre aspas, tá? Que faz com que o meu corpo entre em equilíbrio. A mesma coisa acontece aqui, pessoal, se vocês imaginarem essa mesma partícula em cima de uma mesa. Ela está sob a ação da gravidade, né, que é dada pela força peso. Só que a força de reação menos F aqui, que ainda está sendo aplicada pela partícula, agora está sendo aplicada, né, pelo apoio da mesa. Então, nós podemos dar o nome de força de reação de contato nessa força aqui. Beleza? Bom, então, para contextualizar aqui a primeira lei, nós começamos falando que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força externa haja sobre ele. Essa frasezinha aí é a que melhor resume a primeira lei de Newton, né? Mas nós podemos interpretar essa frase de um outro ponto de vista. Ó. Um corpo tende a permanecer em repouso até que a resultante das forças que agem sobre ela seja diferente de zero. Isso daí é facilmente percebido quando nós empurramos uma bola sobre uma superfície plana. Ela só para se a gente parar de empurrar. Ou se a gente só der um peteleco nela, ela vai parar em função das forças de atrito que agem sobre ela, tanto da superfície da mesa quanto do ar. Eu coloquei lá uma leitura para vocês de um diálogo que está disponível lá do livro do Moisés, que é uma conversa entre Simplício e Salvati. É bem bacana, tá? E dá para contextualizar bem essa primeira lei de Newton sobre inércia, tá bom? Bom, a primeira vez que a lei da inércia foi formulada por Galileu, ela fazia referência a um corpo esférico perfeitamente polido, lançado sobre uma superfície plana também perfeitamente polida,
fazendo com que não houvesse atrito entre essas duas partes. Tá certo? Também era desprezada a resistência do ar. Então esse experimento ele teria que ser feito no vácuo. Tá? Esse movimento não seria acelerado e nem desacelerado. Então, não havendo forças atuantes na direção horizontal, nós teríamos um movimento retilíneo uniforme. Então, ó, imaginem uma bola numa superfície bem grande, perfeitamente polida, e essa bola também é perfeitamente polida. A gente dá um peteleco nela e deixa ela rodar. Ela vai rodar em movimento retilíneo uniforme até que uma força haja sobre ela. A gente só consegue reproduzir isso no espaço, né? Porque a gente não vai ter a força da gravidade também agindo sobre essa bola. Então, se a gente der um peteleco nela, ela vai sair num movimento retilíneo uniforme. Então, não havendo resistência do ar, como no vácuo, uma aceleração nula, também não pode ter a aceleração da gravidade, com velocidade constante, pode ser associada à ausência de uma força resultante sobre a partícula. Então, pessoal, depois que eu dei o peteleco, não vai ter mais força atuando. Ela vai continuar infinitamente correndo, porque a força nela é nula. Conseguiram entender? Bom, laboratorialmente, essa situação é um pouco difícil de ser replicada. Como eu falei, teria que ser feito no espaço. Tá? Nós não conseguimos uma superfície perfeitamente polida, de modo que não haja atrito. E nós não conseguimos também uma superfície reta polida, né? O que chega mais próximo disso é esse equipamento aqui, que é o trilho de ar. Tá? Que são discos polidos deslizando sobre uma fina camada de ar que escapa por meio de furinhos aqui desse trilho, tá, pessoal? Isso daí faz com que o efeito do atrito seja muito pequeno, de modo que possa ser desprezível, tá? Bom, contextualizada é a primeira lei de Newton, nós vamos para a segunda lei. O exemplo da esfera em um trilho horizontal sem a influência de atrito traz uma associação com a segunda lei de Newton. Qualquer variação da velocidade desse corpo está diretamente associada a uma aceleração. Essa aceleração só pode ser imposta por meio de uma força externa, tá? Ou seja, nós só podemos aumentar a velocidade de uma esfera se nós empurrarmos ou se ela estiver sob a influência de uma gravidade imposta por algum outro corpo. Então isso vai abrir a necessidade de se procurar uma relação precisa entre força e aceleração. Tá certo? Olha aqui esse experimento aqui, ó. A figura ao lado aqui, ela mostra uma experiência com um disco deslizando em uma camada de ar puxada por uma mola. Então quer dizer, não vai ter atrito aqui, tá, pessoal? A força aplicada ao disco é medida com a ajuda da escala superior. Deste modo, o disco deslizará no sentido de F, tá aqui, em um movimento uniformemente acelerado. Então imaginem que num primeiro momento, num instante zero, tá? Eu prendo esse disco aqui, aplico a força na mola e aí eu solto de uma vez. No primeiro instante, a velocidade aqui vai ser zero, mas ela vai aumentar em função de uma aceleração que foi imposta por uma força externa. Tá certo? Olha aqui agora, ó. Nessa situação aqui, o disco é o mesmo. Só que a força aplicada é de 2F. Então são duas molas em paralelo. A aceleração, nesse caso, vai aumentar proporcionalmente. E aí, pessoal, nós vamos ter, de fato, uma proporcionalidade entre a aceleração e a força para o mesmo D, que é o mesmo corpo. Tá?
que é um 1 sobre m. A gente chama de m aqui esse fator de proporcionalidade, que nós vamos no final chamar de massa, tá? Então, esse fator, esse coeficiente de proporcionalidade, o 1 sobre m, é característico do disco, tá certo? Olha lá o que acabou acontecendo com a velocidade. A aceleração foi aumentada em 2 vezes, então a velocidade também aumenta. Beleza? Olha uma terceira situação aqui, ó. Eu peguei 2 discos daqueles lá, né, 2 idênticos, e apliquei uma força igual ao do primeiro experimento, tá? Igual a esse experimento aqui. Nesse caso, a aceleração caiu pela metade, porque a massa acabou dobrando. Olha o fator de proporcionalidade como que ficou. Ele pode ser substituído por 1 sobre 2m, porque são 2 massas, tá? Opa! São 2 massas. Ou seja, a inércia de 2 objetos idênticos agregados num único objeto é o dobro da inércia de um deles. Concordam? Então, o coeficiente de inércia, esse que eu chamei de m, mede, portanto, a quantidade de matéria do objeto. É a nossa massa. Tá certo, pessoal? Bom, repetindo as experiências, a primeira e a terceira, né, fazendo essas duas situações com objetos diferentes, nós temos aí, nós obtemos, né, uma forma mais geral da expressão, onde a força é uma massa 1 vezes uma aceleração 1, que também é igual a uma massa 2 vezes uma aceleração 2. Se vocês lembrarem, na segunda situação, a massa era maior, mas a aceleração era menor. Na situação 1, a massa era menor, mas a aceleração era maior. Olha aqui, ó, se a gente inverter isso, colocar em função de aceleração e massa, nós vamos ter que a aceleração 2 dividido pela aceleração 1 é igual a massa 1 dividido pela massa 2. Então, as acelerações adquiridas por esses objetos diferentes, submetidos à mesma força, são inversamente proporcionais aos respectivos coeficientes de massa. Isso já abriu aí a possibilidade da gente contextualizar a segunda lei de Newton, né? Que é a força, que é igual a massa, vezes a aceleração. Tá certo? Olha aqui, pessoal. Eu fiz uma simulação que dá um exemplo para a segunda lei de Newton. Nesse caso, ó, a caixa que está sendo empurrada pelo bonequinho tem 100 kg. E a força que está sendo aplicada por ele é de 100 newtons. Perceba, vocês vão perceber aqui que a velocidade vai aumentar proporcionalmente a uma aceleração. E aqui, ó, o chão é gelo, então o atrito é desprezível, tá? Olha que legal a simulação, ó. Ele começa com uma velocidade bem baixa, uma aceleração constante. Essa velocidade vai aumentando conforme o tempo vai passando. Vocês lembram lá? Movimento retilíneo uniformemente variado? É a mesma coisa, só que tem uma força externa que faz com que esse objeto se mova. Tá certo? Bom, nós podemos perceber então que a primeira lei ela é considerada um caso particular da segunda lei. Então, quando a força resultante que atua em um corpo é nula, a aceleração também é nula. Então, não vai se mover. A partícula permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se essa condição for satisfeita. Tá certo? Então, até aqui, essas duas leis ela abrem espaço para uma discussão. De um vídeo que eu coloquei lá na internet, lá no Moodle para vocês. Tá? É o vídeo de um lançamento de um foguete. Assistam ele e depois a gente vai discutir na aula síncrona, tá, pessoal? Bom, olha aqui. Uma implicação importante que está relacionada com o caráter vetorial da nossa equação, né, da nossa segunda lei de Newton, que a força é igual a massa vezes a aceleração, é assim, ó. O A, que é a minha aceleração, ele é um vetor. E o M é uma grandeza
escalar. Vetor vocês lembram, né? Ele tem uma direção e um sentido. Então o F ele vai acabar sendo também um vetor, tá, pessoal? Então desse modo aí, o F, como é apresentado na equação, ele acaba sendo uma força resultante que atua em uma partícula. Veja só, ó, aqui o nosso bonequinho está em uma situação de equilíbrio. Olha só, nesse caso aqui, ele é diferente do caso anterior, onde eu tinha um chão de gelo. Então ele era perfeitamente liso, né? E aí não tinha influência de atrito. Agora nesse caso não, nós temos um chão aqui que ele é de madeira. Então ele vai oferecer uma resistência, que está sendo representado aqui, ó, por essa setinha no sentido contrário. A força da aceleração aqui, que está sendo imposta pelo meu bonequinho, está nesse sentido aqui, que é FA. Percebam que nós também temos uma força da gravidade atuando e uma força de reação aqui, ou uma força normal também atuando nesse corpo, que está sendo imposta pelo chão. Tá certo? No momento que o bonequinho começa a aplicar uma força que cause um desbalanço desse equilíbrio aqui no sentido horizontal, a caixa começa a se mover. Olha lá. Eu pausei aqui, ó. Percebam que essa força aqui que está fazendo a caixa se mover é uma resultante entre essa força de aceleração, que está no sentido positivo, e essa força de reação, que está no sentido negativo. Tá certo? Olha aqui, ó. A resultante de força é essa aqui verdinha. E isso faz com que a minha caixa se movimente. Beleza? Porém, pessoal, uma observação que eu tenho que fazer é que a equação ela não corresponde à formulação original de Newton para a segunda lei. Ele começou definindo o que ele chamou de quantidade de movimento, que é conhecido como momento linear, tá? Ou só momento. E a definição, a primeira definição foi a seguinte, ó. A quantidade de movimento é a medida do movimento que se origina conjuntamente da velocidade e da massa. Tá certo? O que isso quer dizer? Ó, que o meu momento é um resultado do produto entre a massa do meu corpo e a velocidade desse corpo. Tá certo? Como isso daqui tudo é em função do tempo, a gente pode derivar isso daqui, né? O meu momento vai ser em função do tempo e a minha velocidade também vai ser em função do tempo. Se vocês lembrarem lá de movimento retilíneo uniformemente variado, vocês lembram que a variação da velocidade em função do tempo nada mais é do que a aceleração. Lembram? Se a gente substituir essa expressão aqui pela aceleração, a gente já vai ter a formulação dada aqui, ó, que é uma massa vezes a aceleração. Então, a gente pode concluir que a variação do momento em função do tempo é a força. Por isso que vira força igual a massa vezes a aceleração, que é essa equaçãozinha aqui. Beleza? Portanto, nós podemos concluir que a força é a taxa de variação do momento linear em função do tempo. Isso daí nós vamos estudar o momento, tá? Um pouquinho mais a fundo e entender que ele ainda é válido para a mecânica relativística, diferente do conceito de força. Tá? Quando a gente começa a aumentar muito a nossa velocidade, aproximando ela da velocidade da luz, a gente já não tem mais esse conceito de força. A gente já tem um conceito de momento. Beleza, pessoal? Mas não se preocupem com isso por enquanto, tá? Bom, um exemplo simples da aplicação da segunda lei de Newton vai ser utilizado aqui para calcular a força que atua num corpo quando ele está submetido à atração gravitacional da Terra. Como eu falei no exemplo lá da nossa balança de mola, vocês lembram? Da mola, essa daqui, né? Da mola presa no teto, onde tem uma partícula de massa m aqui, né? Essa situação é o que eu quero falar
aqui. Essa força dessa massa submetida à ação da gravidade é a nossa chamada força-peso, tá certo? E a força-peso aqui é um resultado do produto entre a massa e a aceleração da gravidade. Beleza? Outro exemplo aí é esse problema aqui da partícula no plano inclinado de ângulo θ. Além da força-peso que está atuando aqui nessa partícula, nós temos uma força de reação, que é essa normal aqui, que está sendo exercida pela superfície do plano. E ela pode acontecer tanto nessa direção quanto na direção tangencial, tá certo? Então, considerando que esse plano não oferece atrito à movimentação da massa, nós podemos expressar essa força como sendo essa força peso vezes o seno de θ. Então, isso daqui, que é massa vezes aceleração da gravidade, vezes o seno. Então, essa força nesse sentido aqui, ó, é calculada desse modo. Beleza? Esses dois conceitos também podem ser aplicados para uma partícula em movimento circular uniforme, como está mostrando aqui nessa figurinha ao lado. A força necessária para manter a partícula em movimento circular uniforme é dada por essa equaçãozinha aqui, ó. Essa parte da equação aqui, ó, nada mais é do que a minha aceleração angular. Beleza, pessoal? Bom, passando para a nossa terceira lei de Newton, que é a lei da conservação do momento, a gente já deve ter visto. Bom, agora aqui, ó, falando da nossa terceira lei de Newton, ela é chamada aí, né, por lei de conservação do momento. Mas vocês podem ter visto ela aí ao longo da vida como lei da ação e reação. Ela trata da interação mútua entre partículas, tá? Bom, vamos considerar aí, para dar de exemplo, duas partículas em colisão. As duas partículas vão ter massas idênticas, velocidades e momentos iniciais, e velocidades e momentos finais. O tempo de colisão, que é o tempo que elas estão em contato mútuo, acontece num curtíssimo espaço de tempo. E esse tempo aí eu vou chamar de instante de colisão. Tá certo? Olha aqui, ó. Olha esse experimento. Os dois discos, inicialmente, eles estão parados, certo? E eles vão ter velocidades iguais e contrárias. Então, eles vão ter velocidades iguais, um vai vir no sentido contrário do outro, e eles vão se bater, certo? Em um curto espaço de tempo. Depois da colisão, eles vão se afastar e intercambiar as velocidades. Olha só, pessoal, olha essa simulaçãozinha aqui, ó. No momento inicial, eu tenho uma velocidade de 1,5 metros por segundo ao quadrado e um momento que foi calculado lá, vocês lembram? Massa vezes a velocidade. E um momento de 1,5 kg vezes metro por segundo. 1,5 vezes metro por segundo, isso. O segundo corpo aqui, ó, o meu segundo disco, ele tem uma velocidade de menos 1,5 metros por segundo. Então o momento dele também vai ser inverso, tá? Menos 1,5. Agora, olha aqui o que acontece na hora que eu colido esses dois objetos. Pausei. Olha lá, pessoal. Vocês estão vendo que inverteu. O que era? O disco 2 tinha uma velocidade negativa, agora ele tem uma velocidade positiva. Diferente do disco 1, que agora tem uma velocidade negativa. É o que está falando aqui, ó, nesse quadrinho.
A velocidade 1 é igual à velocidade, a velocidade 2 é uma velocidade em sentido contrário. Tá? Só que o total aqui, ó, dos meus momentos tem sempre que ser zero. Olha aqui, depois da colisão, ó, a velocidade 1 depois da colisão é menos v. Olha aqui, trocou. E a velocidade do disco 2 é v. Trocou com v1. Tá certo? Inverteu tudo, ó. Exatamente como aconteceu aqui na simulaçãozinha. Estão vendo? Olha o que acontece num outro experimento que eu dou uma velocidade para o disco 1, mas deixo o disco 2 parado. Olha lá, ó. A velocidade do disco 1 é uma velocidade normal, que eu dei um valor aqui de 1,5 metros por segundo. O disco 2 está em repouso, certo? Então, o disco 1 tem um momento, porque é uma massa vezes uma velocidade. Já o disco 2 tem um momento nulo, porque a velocidade dele é zero. Olha aqui, ó. O total P1, que é o momento 1 mais o momento 2, tem que ser massa vezes velocidade. Assim como acontece depois da colisão. Olha o que vai acontecer. A velocidade do primeiro vai para zero e a do segundo vai para a velocidade que estava o primeiro. O momento do primeiro vai para zero e o momento do segundo automaticamente se transforma no momento do primeiro disco. Olha lá, ó. Tudo se conserva. Estão vendo? Olha lá a simulação, ó. Olha lá, ó. Vocês viram? Eu vou voltar. Ó. Vocês viram que eu tenho uma velocidade e um momento. Aqui eu não tenho. Esse disco está parado. Depois que colidiu, o momento que estava nesse disco passa para o momento desse disco. Beleza? Pessoal, se atentem que esses experimentos são feitos todos em uma superfície onde não haja atrito e sem a influência de outras forças. Quer dizer, não tem influência da gravidade aqui, tá, pessoal? É como se eu estivesse fazendo esse experimentinho lá no espaço. Beleza? Olha esse terceiro experimento. O disco 1 vai se aproximar do disco 2, que está parado, certo? Com uma velocidade constante. Só que nesse caso, a colisão vai ser inelástica. Ou seja, os dois discos vão grudar um no outro. Ó, a velocidade do disco 1, que não era nula no primeiro momento, e a velocidade do disco 2, que é nula nesse primeiro momento. O momento linear é dado por massa vezes a velocidade, tá certo? E olha aqui depois da colisão, é como se tivesse um chiclete grudado aqui no disco 1, tá? E aí ele vai levar o disco 2. Olha aqui o que vai acontecer com a velocidade, ó. A velocidade dos dois discos vai ser igual, que é uma metade da velocidade inicial. Assim como o momento, vai acontecer a mesma coisa com o momento. Só que o total de momento linear não vai se alterar. Olha aqui na simulaçãozinha, ó. Percebam, pessoal, ó, que a velocidade que era de 1,5 metros por segundo e o momento que era de 1,5, depois que há a colisão, eles se dividem. Estão vendo? Metade fica para um disco, metade para o outro. Beleza? É como se esse disco absorvesse metade desse momento e metade dessa velocidade e tudo continuasse na mesma. Bom,
Analisando essas três situações, a gente percebe que na última linha de cada tabela nós temos o total de momento de cada experimento. Beleza? Ó, total. Vocês percebem que é tudo igual? A não ser aqui, né? O momento foi 0. Mas olha, a equação é tudo igual. Então a gente pode afirmar que o momento total do sistema sempre vai se conservar. Isso acontece se a gente não levar em conta outras forças interagindo com o experimento, tá, pessoal? Não tem atrito, não tem gravidade, tá certo? Então os momentos sempre vão se conservar. Tá vendo? Ó, se eu tinha um momento 0 aqui e um momento mv aqui, na hora que eu faço a soma, tá o meu momento mv aqui. Se eu tinha um momento positivo e um momento negativo ali, o momento total vai ser nulo. Tá certo? Bom, se nós analisarmos os momentos envolvidos nesse experimento, nós vamos perceber que eles nada mais são do que uma somatória com resultado igual a 0. Então, se a gente aplicar a segunda lei de Newton aí, nós vamos ver que os momentos do instante de colisão representam a força sobre o disco 1 devido ao disco 2 e vice-versa. Olha só, ó. Se eu tenho uma variação de momento, né, que é um momento depois da colisão menos um momento antes da colisão, ele vai ser igual ao inverso do momento do disco 2. Tanto do momento da variação do momento, né, a final menos a inicial. Se eu tenho uma variação de momento, é claro que essa variação vai ser em função do tempo. Então, se eu tenho uma variação de momento no tempo do primeiro disco, ela vai ser igual a uma variação do momento do segundo disco em função do tempo, mas em sentido contrário. Tá? Bom, fazendo isso daqui em função de uma derivada, nós podemos reescrever ela como sendo a variação da soma dos momentos em função do tempo vai ser igual a 0. Tá certo? Do mesmo jeito, vocês lembram, né? Que dp/dt, ou variação do momento em função do tempo, era força. Então, a força que o disco 1 faz no disco 2 é igual à força que o disco 2 faz no disco 1, só que inverso. Esse conceitinho aqui é chamado par de ação e reação. Beleza, pessoal? Bom, essa equaçãozinha, então, trata-se de um caso particular da terceira lei de Newton, que ela é enunciada desse jeito aí, ó. A toda ação corresponde uma reação igual e contrária, ou seja, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em mesmo sentido. Isso quer dizer que se eu jogar uma bolinha na outra, a força de reação vai ser igual à força aplicada inicialmente. Conseguiram entender? Bom, nós vamos discutir sobre isso daqui no nosso próximo encontro síncrono, tá, pessoal? Eu deixei lá para vocês algumas leituras como atividade e 2 exercíciozinhos lá para vocês pensarem sobre os conceitos que foram passados aqui. Tá certo? Na próxima aula, além da gente discutir sobre isso, a gente resolve os exercícios lá para ficar claro para todo mundo. Beleza? Um abraço para todos aí, pessoal.